José de Paiva, Diga, Fidelis. como é que você entrou nesse mundo do paraquedismo? Rapaz, em 1980, com 15 anos de idade, meu pai me levou no Aeroclube de Jacarepaguá, lá na Barra, quando eu conheci o COP, né, Clube Olímpico dos Paraquedistas, e havia terminado um curso de 40 alunos recentemente, e o Rezende falou: bom, meu filho pode dar o curso para você. É o Alberto Rezende. Alberto, Capitão Rezende, né, o meu filho, Ricardo Rezende, pode dar o curso para você e para um outro rapaz que está aí também querendo fazer o curso, que se chama Paulo Aranha, que é um grande amigo nosso. E o Ricardo Rezende foi para a área de estágio da Brigada Paraquedista comigo e com o Paulo Aranha, e fizemos o curso em 2 semanas. Na terceira semana, um avião Cherokee, asa baixa, estavam nós dois saltando na barra do Primeiro salto foi de Cherokee? O primeiro salto foi de Cherokee, saindo sentado, né, T10ão, ventral, senta na porta, pé para fora e vai embora, fita abre o T10ão. E foi assim. Depois, isso foi em 82, eu conheci pela primeira vez Boituva, que vim para cá, e começou aquelas vindas esporádicas até 85, quando eu me mudei para o Espírito Santo, morar em Vitória, e fiquei lá por um período, fiz 2 saltos quando eu cheguei lá, e fiquei 5 anos sem saltar, de 85 a 90. Coincidentemente, eu perdi o contato com muitos dos amigos, menos com o que acabou de chegar aqui, meu amigo Logan. Chegou em Vitória e falou assim: ó, vim morar em Vitória e vou te resgatar, vamos voltar a saltar juntos. Beleza. Fizemos um salto e de lá para cá nunca mais parei. Hoje salto com muito mais frequência que naquela época. Naquela época era uma época que a gente sabe que a gente usava muito bandeirante, búfalo, saltamos muito de helicóptero Super Pumar na Barra da Tijuca, juntos inclusive. Mas nesse período a transição do paraquedismo evoluiu e eu fiquei esse período sem saltar e voltei com mais vontade, com mais gás, e aí comecei. Hoje eu participo de recordes brasileiro de formação, fiz 3 recordes esse ano que eu participei de Big Wave. Então assim, estou muito mais ativo do que naquela época, então estou mantendo o paraquedismo na veia e tenho um prazer enorme de encontrar amigos como o Fred hoje aqui, depois de um bom tempo sem vê-lo e sem saltar. Ontem Tunico, o Logan está aqui de volta, te ver novamente. Então assim, para mim o mundo do paraquedismo é um outro mundo que assim, me parece uma grande família que a gente vive todo E tempo. você está saltando onde agora? Eu salto muito em Boituva, né? Você mora onde agora? Hoje eu estou até dezembro morando em São Luís do Maranhão, né? Eu estou morando em Vitória, minha base é Vitória, mas estou em São Luís do Maranhão há 1 ano, e a logística é um pouco mais difícil para vir para cá, mas eu tenho frequentado aqui em Boituva uma vez a cada 2 meses. Eu estou aqui com o meu amigo Saraiva, o velhinho de sempre, né? A gente faz aí o Big Way aí, tem brincado bastante juntos aí. Beleza. E eu sempre via você nos campeonatos também, você sempre participava. Sim, no passado, muitos campeonatos que era de avião da FAB, né? O primeiro deles foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aeroporto Teruel. Depois tivemos Três Corações, Caxias do Sul, né, de precisão. E o último que eu participei dessa saga toda foi em Londrina, no Paraná, a gente participou junto lá. Eu estava usando um paraquedas brasileiro chamado Carajás, emprestado da Brigada Paraquedista, e fui o primeiro a fazer o TRV com o Carajás, junto com o meu amigo Jorginho, né, posamos um biplano dentro do... Jorginho ou Jorge Paes? Jorge Paes, comandante, meu amigo de muitos anos. Entramos no paraquedismo praticamente juntos e nos encontramos até hoje, apesar da distância. Hoje eu não sou Luís do Maranhão e ele em Dubai, mas a gente sempre converte para Boituva. Quando ele está aqui no Brasil, a gente toma uma cerveja junto e brinca no céu aí, fazendo... Você saltou nos Estados Unidos também? Saltei nos Estados Unidos, saltei em Deland, fui àqueles eventos de Quincy, tive em Paris uma vez, e sempre que eu posso estou lá, ou voando em túnel ou fazendo Big Way lá nos Big Way Camps lá que tem na Califórnia. Beleza. E quais foram os seus grandes amigos no paraquedismo? Bom, meus grandes amigos no paraquedismo, um deles é o Jorginho, outro foi o Logan, que depois disso a gente foi morar junto em Vitória, morar junto no sentido de morar próximo um do outro, coincidentemente depois de muitos anos. E os grandes amigos do início foi Tunico, França, Max, Tunico, Antônio Lage, Armando França, o Max, o João Maximiliano. Era a turma, e o Jorge Paes, era a turma que eu me encontrava. Pedro e Lu também, a gente conviveu uma época junto quando eu morava no Rio, né? Depois desse período de morar em Vitória, no Espírito Santo, a gente afastou um pouco.
mas essas redes sociais nos aproximou de novo e depois de muitos anos, aí já se passaram mais de 30 anos, a gente estava tomando uma cerveja junto e voando no túnel. Beleza. Maravilhoso. Muito obrigado pelo seu depoimento. Eu que agradeço estar aqui, é um grande prazer, uma grande honra estar fazendo esse depoimento aqui. Tá, joia. Obrigado.